Olá pessoal, estamos aqui na Escola Lamounier de Andrade. Meu nome é Taren, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura na Escola ETAM, Escola Agrícola da cidade de Colina, e estamos aqui hoje com a presença ilustre da professora Diva Deschen, ela que é nascida em São Paulo, veio a Colina com 1 ano de idade, é graduada em Pedagogia e Letras, pós-graduada em Isotopias da Linguagem Literária, Alfabetização e Letramento também. Foi professora, está aposentada pelo Estado e pelo município de Colina. Foi professora também assistente técnico-pedagógico da Diretoria de Ensino de Barretos e hoje está aqui conosco para nos presentear com a sua sapiência toda. E é um prazer enorme estar aqui na sua companhia. Em nome da Secretaria da Educação de Colina, eu agradeço o convite, agradeço a dona Diva por ter aceitado estar aqui conosco e vamos à luta. Vamos! Dona Diva, professora, na sua carreira, na sua vida, o que a senhora poderia nos dizer do que é ensinar e o que é educar? Qual a diferença que a senhora pode pontuar para a gente hoje? Não é bem uma diferença, é uma aproximação entre o educar e o ensinar. A gente conhece o relatório da Unesco que foi escrito por Jacques Delors. Ele coloca os 4 pilares da educação do século XXI. Nesses 4 pilares ele fala: o primeiro é aprender a conhecer, o outro aprender a fazer, o outro aprender a conviver e o último aprender a ser. Aí dá a diferença ou a separação, que eu diria que é dois lados da moeda, um ensinar, outro aprender. Estão muito ligados. Ele coloca isso daí, então a gente já separa. O educar e o ensinar estão dentro desses quatro pilares. Ser e conviver está dentro do educar. Geralmente a família que tem que ter esse... Muito importante, né? Mas a escola hoje está cobrindo isso também. E o conhecer e o fazer está na parte do ensinar. Mas a gente não consegue, você sendo um modelo de professora dentro da sala de aula, você está educando. Quando você fala para o menininho, pede licença para sair, você está educando. Agora, quando você está informando, ensinando a fazer as coisinhas, você está ensinando. Então está muito colado um ao outro, entendeu? O homem precisa dos dois, da educação e do ensino, para poder prosperar, tanto socialmente, para conviver, para ser cidadão prestante, né? Como também para se preparar profissionalmente, que é o ensinar. É isso. Exatamente, concordo plenamente com a senhora. Como professora de língua portuguesa que a senhora foi, o que a senhora pode nos dizer hoje, o que a fez escolher essa magnitude, essa maravilhosa língua, né? Porque eu também, como professora, eu tenho as minhas paixões e o meu amor pela língua portuguesa. E a senhora, o que a levou a escolher essa maravilhosa língua? E, sobretudo, também a educação. A educação, eu fui levada a ser professora. Quando eu vim para a fazenda, eu tinha sido professora no curso de inglês no IASEG, lá em Piracicaba. Eu tinha passado para aulinha particular. Então, devagarzinho, sorrateiramente, eu fui entrando no mundo do magistério. Quando eu casei, fui morar na fazenda. E o que eu ia fazer morando na fazenda?
Eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu fui para a educação e me apaixonei. Eu já comecei na educação como professora primária, mas eu já fui sempre querendo, apaixonada pela literatura, o que me moveu para português. Eu queria fazer língua portuguesa, por conta da literatura. E sempre lendo muito. Era apaixonada por Alencar, que hoje os meninos acham um horror, né? Mas eu achava uma beleza, um Machado de Assis, que coisa. Essa de Queiroz na literatura portuguesa, muito. Então essa paixão me levou para o português. E, consequentemente, eu escolhi inglês. Já é outra paixão pelo Elvis Presley. Então eu dei aula de português e de inglês a vida toda. Muito bem. E nessa trajetória, nessa caminhada da sala de aula, exercendo esse papel de ensinar, educar, qual é a paixão nisso tudo? Quais as dificuldades que a senhora pode ter enfrentado? Quais as dificuldades que a sala de aula, de certa forma, proporcionou à senhora? Na sala de aula eu entrava em transe, eu acho. Eu incorporava. Porque é uma paixão para mim. Eu entrava na sala de aula, parece que eu entrava num outro hemisfério, entendeu? Eu sempre adorei dar aula, ensinar e aprender. Na época toda da minha vida foi ensinar e aprender. Eu fiz trocentos cursos, entendeu? Mas a única coisa que eu achava difícil eram as classes muito numerosas. E minha vida que eu vinha da fazenda, mas isso é extra sala de aula, né? Que eu vinha da fazenda, era difícil, com chuva, com encravadouro. Ficava, os meninos lembram disso, chegava até com a botina na mão, porque para não encravar, uma coisa difícil. Mas dentro da sala mesmo, eram as classes numerosas, que hoje não são tão numerosas assim, né? Hoje a gente tem salas com mais de 30 alunos. Tem ainda? Sim. Eu achei que não teria. Tem. E o que a senhora poderia pontuar para nós hoje sobre as diferenças da sala de aula de antigamente, quando a senhora iniciou sua carreira, com as aulas atualmente, nos dias de hoje? A senhora, como se aposentou tardiamente, né? Então a senhora presenciou as aulas atualmente, como estão nos dias de hoje? Muito atual não, porque estou fora da sala de aula de 2000, com os meninos maiores que eu trabalhava com literatura, com todos os meninos de 12 anos para cima. Eu trabalhei até com a avó de um aluno meu. Eu dei aula para o neto e para a avó. Você conhece a Jane Gonçalves, isso mesmo. A mãe dela foi minha aluna e o filho dela também foi meu aluno. Então tem até essa história aí no meio. Eu dei aula para a avó e dei aula para o neto. Então, nessa diferença da geração da avó com a geração do neto, o que a senhora pode nos trazer das diferenças de uma época para outra? A seriedade, né, de levar os estudos adiante, a descompensação que está havendo hoje, parece que um desinteresse maior com a educação. Antes era um primor, o professor era respeitadíssimo, as classes eram numerosas, davam trabalho pelo número, pela quantidade, a quantidade de prova para corrigir, a quantidade de menino para avaliar, entendeu? Mas a coisa fluía muito bem. Por isso me perguntam sobre a retenção ou não retenção, promoção automática, não sei o quê. Isso aí é uma experiência que eu não tive. Porque quando eu voltei a dar aula no estado não, foi aqui em Colina. No município, aqui em Colina, eu voltei com uma experiência que eu não tinha ainda, com os pequenininhos, com os menininhos de 6, 7, 8, 9 anos.
E com eles eu só dei aula de inglês. E a aula de inglês, você não tem retenção, não tem nada. É automático. Aprendeu, aprendeu. Entendeu? O que eles conseguirem aprender já está bom. Então eu não tenho muita convicção para falar que há uma diferença grande. Eu sinto os colegas reclamando demais. Você vê na internet também alunos agredindo professores, umas coisas horrorosas, pulando em cima de mesa. A gente vê e fica extasiada. Os menininhos eram arteirinhos, dava risada, eu dava risada junto com eles também, das filhinhas deles, mas eram educados. Os pais falavam, e se eu souber de alguma coisa? Aquela educação que vem de casa, né? Exatamente. Os menininhos eram educados, quer dizer, eram humildes, pobrezinhos, mas eram os menininhos que tinham pai, mãe, tio, tia, vovó, tudo junto educando. O ser e conviver, tá vendo, do Jacques Delors? Isso. E a escola, então, se preocupava mais com o conhecer da criança, o fazer da criança. Exatamente. Então, eu não tenho muita segurança em falar, porque eu não tenho muito conhecimento da atual, só tenho de ouvir falar. Entendi. Entendeu? Perfeito. Professora Diva, nós sabemos, né, eu como professora posso lhe assegurar da dificuldade de ter alunos que não gostam de ler, que não tem aquela paixão pela leitura, a leitura de prazer, não a leitura de ter que ler algum livro que o professor indicou, que o professor pediu porque vai ter prova. Eu queria que a senhora pudesse nos dizer o que a senhora acredita, o que a senhora pensa da importância da leitura na vida do ser humano. Não daquela leitura que tem quase uma obrigação do aluno ler. Onde que nós poderíamos pontuar que começa a leitura na vida do ser humano? Você sabe que uma das minhas preocupações era passar essa paixão que eu tinha pela leitura para os meninos. Eu tinha uma preocupação danada. Então eu pegava um livro também, já fiz muita besteira. Já passei por uma 7ª série quando eu vim de Monte Azul transferida para cá. Eu vim de meninos do colegial e peguei os menininhos na Venâncio, que era de 5º, 8º, e passei um alienista, os coitadinhos. Então eles ficaram perdidos e falavam, reclamaram para a mãe. E as mães aqui em Colina, eu conheço todo mundo, né? E as mães vinham, Diva, os meninos não estão entendendo. Aí eu preocupei, falei, não, eu quero mais é que eles entendam. Então eu comecei a ler com as crianças, eu percebi que não estava à altura deles, porque eu não tinha essa experiência com os menores, né? E comecei a ler com eles. E isso foi uma boa coisa. Aí foi Morte e Vida Severina, eu li com eles, para sentir aquela, né, para eles sentirem. Tanto é que tinha aluno que até falava bem, onde é que a senhora enxerga isso? Empresta seus óculos. Empresta seus óculos, seu Diva. Eu fazia isso e fiz isso com professores também. Nesses cursos que eu dava com a Luísa Maia, nós dávamos ATP não, como é que chama? Que vocês fazem? HTPC. HTPC. Com os professores também, com historinha infantil. O lobo lá, que com pele de cordeiro, fazia enxergar além do texto. Aqui na Escola Lamounier e na Escola Agrícola, onde eu já estive, as nossas coordenadoras pedagógicas fazem isso. Ótimo. Então, você tem que fazer gostar. E isso começa desde pequeno. A gente pega no colegial, fica difícil, viu, cara? Tem que começar lá cedo, né? Tem que começar cedo. Tem que, se não tem em casa, a escola tem que suprir. Olha que coisa maravilhosa aqui, olha quanta coisa boa. A biblioteca é abastada. Justamente. Então, tem que começar com a escola. Porque tem família que supre essa parte aí. Então, o pai vê o pai lendo, a mãe lendo, né? Compra a revistinha para as crianças.
Mas na escola a gente tem que suprir essa parte pelos meninos que não têm esse hábito em casa. O ano passado, quando eu dei aula aqui no 6º ano, o incentivo legal para eles eram gibis, HQ. Lê muito e eles gibi. Adoravam. Lê Adoravam. muito gibi, Flash Gordon, Mandrake. Lê muito gibi, Durango Kid. Muito bom. E o Pato Donald também, o Mickey, essas coisas também. Começa tudo aí. Muito bem. E se a senhora pudesse falar, dar uma aula hoje em 2020, para os seus alunos lá do passado, o que a senhora ensinaria ou o que a senhora pautaria nessa aula? O que a senhora conta pra gente? Para que eles nunca deixem de estudar. Hoje em dia tem a facilidade da internet, tem o Google aí, que nem meu neto fala, o Google sabe tudo. É verdade. Tem o Google, então, e não ficar só numa linha de pensamento. Conhecer vários autores, seja para o lazer, seja para se informar, seja para aprimorar a profissão deles, tem que se atualizar. Porque está tudo correndo muito depressa, eles não podem ficar para trás. É tudo cidadão prestante, uma gracinha, eles comigo. Eu sempre tenho contato, Colina é pequena, é uma familhona, né? É verdade. Então eu sempre tenho contato com eles, uns meninos assim, de quem eu muito me orgulho. Então eu botaria na cabecinha deles, nunca deixar a leitura, e seja para o que for, para lazer, para descobrir uma leitura informativa, para jogar um joguinho com os filhos, mas tem que ler. E que eles passem isso adiante, né? Com certeza, para os filhos têm que ter um paradigma, né, de um bom leitor. Isso. A senhora, como cidadã que atuou muito, como a senhora está contando aqui pra gente, o que a senhora poderia dizer a uma criança que hoje está iniciando a sua vida acadêmica, aos jovens que estão terminando, aos jovens que estão iniciando uma faculdade, um curso técnico, depois de tanta experiência que a senhora teve na sua vida, o que a senhora diria como professora e cidadã a essas pessoas que estão iniciando alguns ciclos? Os pequenininhos ou qualquer Todos. Porque tem que acreditar em si mesmo. Tem que acreditar em si. Não liga para o que os outros falam. Se envolva com o ensino, com a aprendizagem, com as leituras. Procurem se aprimorar cada vez mais. A capacitação e serviço é uma das coisas melhores que tem. Eu sempre busquei, porque eles falam assim, nossa, dona Diva sabe, mas eu corri atrás das coisas. Eu fazia curso em Belo Horizonte, em Campinas, eu ia para o mundo, onde tinha... Já paguei até perdi de cabeleireira. E comigo, porque eu não tinha coragem de viajar sozinha. Entendeu? E ela ia se divertir. E nós duas. Então, eu ia atrás do conhecimento, porque não chegava, imagina eu na roça, não chegava. Eu ia atrás. E eles têm que ir atrás também de evoluir, emancipar, para poder aprimorar, para ser cada vez um profissional melhor, porque a concorrência está muito grande. Então a busca pelo conhecimento tem que ser incessante, porque o conhecimento não vai bater a sua porta e dizer, oi, estou aqui, não é? Justamente, tem que correr atrás. É isso mesmo, então as pessoas não devem ser... Eu ia incentivar a acreditar neles mesmo, assim, eu sou bom e vou em frente. Então os pequenininhos, entendeu? Passar para ele que eu acreditava neles e que eles teriam que acreditar neles também, que eles são sacudidos. Sacudido. É. Se a senhora pudesse definir a sua vida toda essa experiência, em uma única palavra, ou uma expressão, ou uma frase, e qual seria?
E qual a finalidade que a senhora acredita de estar aqui e de ter recebido essa missão? Porque, particularmente, eu acredito que nós, professores, temos uma missão. E missão dada é missão cumprida. A senhora, a gente sabe que cumpriu plenamente, perfeitamente. Amém. E todos estão aí para comprovar isso. Amém. E o que a senhora poderia definir essa magnitude toda? A palavra de ordem, tudo que eu fiz, tudo que eu enfrentei, que não foi fácil morando na fazenda da aula, foi por amor. Mas eu ponho junto com esse amor aí compromisso, seriedade, paixão, entendeu? Tudo isso que me moveu. E você perguntou o que mais, pensa? Parece que tem duas perguntas. Qual a finalidade de estar aqui e cumprir essa missão? A êxtase. Você sabe assim, sentir o coração preenchido de missão cumprida? Ontem foi o dia dos professores, a Kátia lá de São Paulo tinha uma perguntinha, qual professor que te deixou uma lembrança boa, que você não esquece? Mandou para mim, Dona Diva, por causa disso. E mais outras pessoinhas colocando lá, ex-alunos meus, ex-alunos já de quantos anos eu lecionei, né? Claro. Colocando meu nome também nos professores inesquecíveis. Eu pus os meus também, que eu preciso falar. Lógico. Ó, Dona Luísa Galvão Vaz, ela morou naquela casa em frente ao grupo, em frente ao grupo, olha a coisa volta, em frente a Venâncio, aquela casa altinha. Ela é sobrinha do Frei Galvão, foi minha alfabetizadora, paixão. A irmã Leonilde, no curso normal, no Colégio das Freiras. Você estudou no Colégio das Freiras, né? Me incentivava com a redação, para frente com seus dotes literários, ela falava. E a minha professora na Faculdade de Teoria Literária e de Literatura Portuguesa e Brasileira, que é Eli Vednes, Lisboa, que está viva ainda, ela é da Academia Ribeirão Pretano de Letras, maravilhosa. Esses meus professores inesquecíveis. A senhora teve um bom estímulo, um incentivo muito grande, né? De bons professores. Minha mãe assim, vai filho, estuda, você tem jeito para estudar. Meu pai e minha mãe falavam isso. Você tem jeito para estudar, estuda. Que ótimo. Agora, da literatura, dessas coisas aí, foram esses professores, que ajudam muito, né? É muito importante. Aí eu fui participando de concurso literário, fui ganhando, fui mexendo. Falei, opa, aqui dá um bom caldo. E aqui nessa pasta a gente tem bastante dessas obras, né? Tem algumas sim. Isso. Para finalizar, professora Diva, de toda essa experiência que a senhora nos relatou e do conhecimento que tenho, sabemos que a senhora é uma grande poetisa que escreve, e escreve maravilhosamente bem. Obrigada. Coloca todo o sentimento no papel. Sim. É muito, muito, muito lindo. Eu queria que a senhora recitasse um poema que impactou a sua vida e que quem lê se arrepia e sente toda essa expressão, todo esse sentimentalismo que a senhora colocou nas palavras. Eu tenho um poema que eu evito de ler, que eu fiz para o meu filho depois que ele morreu. Mas eu trouxe aqui alguns e eu vou pegar esse poema para ler, porque você falou de inspiração. As inspirações de coisas tristes são as mais dolorosas, são as mais impactantes. E eu escrevi Assombrações. Eu vou ler para você. A mãe, para o seu menino, não cantou o boi da cara preta,
Nem citou os bichos atentados em cima dos telhados à espreita, com cantigas sobre paz na roça, distantes. O seu filho não ninou, ela não o assombrou com o tradicional nananeném. Com isso, em nenhum instante duvidou que para sempre tudo estaria bem. Mas seu menino, antes poupado, criou medo de careta e, desavisado, foi atacado pelo boi da cara preta. Cadê o pai do menino? Indiferente, de repente, também saltaram do telhado e, mostrando os dentes, Tutu Marambá, desalmado, com a conivente Cuca ao lado, de par. E atrás avançou o Papão sem compaixão com a cara preta do boi. Vieram até cá para assombrar o frágil menino assustado. Agora a mãe do menino vela e, desarmada, nunca mais dormirá sossegada. É isso. É um poema que toca. É. Todo esse sentimento que a senhora colocou nesse poema, somente as mães, na sua condição, podem entender a perda de um filho. É, muito triste. A senhora tem um lindo coração. A senhora usa muito bem as palavras e é uma honra inenarrável estar aqui ao seu lado, na sua companhia e poder ter tido esse pequeno tempo. Eu que te agradeço pela lembrança, viu, cara? Muito bom. Muito bom estar aqui, agradecemos. Agradecemos a Secretaria da Educação. Você que está assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente com os amigos e muito obrigada pela sua presença.